falei, Deus, se existe mesmo, dá um sinal em 7 dias. Falei um monte de palavrão, falei, meu, na boa, se existe mesmo, cara. Foi quase que assim, ó, Deus, você se... Não faz nenhum sentido você não me mostrar. Pelo amor de Deus. Eu falei, em 7 dias me mostra. E aí, 7 dias, Deus. E aí, pô, passou 7 dias e ele não apareceu, cara. Eu falei, então Deus não existe, né, cara? Então Deus não existe, Deus me mostrou em 7 dias. E aí no 8º ele mostrou. Eu comecei a ler a Bíblia porque descobri que existia um livro lá dentro cheio de conselhos para empreendedores e para várias outras pessoas também, né? Que era o livro de Provérbios, né? Escrito pelo rei Salomão e tal. Muito legal. E aí eu li esse livro por quase 2 anos, né? Com vários conselhos sobre o negócio. E aí ao longo do caminho eu fui começando a me questionar sobre várias coisas, né? E eu tinha alguns amigos que eram muito próximos de Deus. E aí eles sempre davam boas respostas. Eu comecei a me instigar com isso. E eu comecei a pensar logicamente, não espiritualmente, que se Deus existisse seria ótimo. Porque logicamente existe muito mais sentido na vida quando você descobre que existe algo depois. Porque se você tem a opção de fazer o que você quiser ou ir até onde o seu dinheiro permite que você vá, e você descobre que a nossa vida é finita e não existe consequência após a morte, o seu jeito de pensar pode te levar a lugares estranhos. Porque você entende que se essa é a vida e não existe nada depois daqui, por que não eu atingir o prazer máximo que o meu dinheiro poderia comprar? Então até onde o meu prazer máximo poderia chegar? E no momento que você descobre que Deus existe, ou pensa na possibilidade de ele existir, a lógica te diz que existe uma consequência para o que vem depois. E essa consequência não é uma consequência necessariamente punitiva, mas ela pode ser uma consequência eterna. E em existir uma eternidade, eu prefiro acreditar que faz sentido eu viver uma vida melhor. Não é mesmo? Pelo menos na concepção de quem acredita no que vem depois. Então, no momento que você acredita que isso existe e que a sua vida não vai acabar aqui, você passa a torcer para que Deus exista. Uhum. E procurar vestígios que justifiquem necessariamente que existe um motivo maior. E quando você descobre que existe algo maior, todas as outras coisas elas perdem o mesmo impacto que elas tinham. Quando você descobre que existe eternidade, o seu grau de paciência aumenta. Porque você pode ser muito mais paciente. Sua vida não vai acabar daqui a pouco. Existe a eternidade. Então as suas decisões, elas começam a ser muito mais pensadas com mais paciência, com mais clareza, com mais sentido, né? Então, no momento que eu comecei a me questionar sobre isso e crer que se Deus existisse, minha vida poderia ser melhor, porque as dificuldades que a gente passa, elas são justificadas por alguma coisa. Aqueles momentos inexplicáveis, eles têm algum sentido. Aquela pessoa que a gente conhece, que teve alguma doença, existe uma explicação para isso. No momento onde uma injustiça acontece na nossa vida, a gente acredita que tem um bom motivo. Então, no momento que tudo isso começa a acontecer e você descobre que pode existir uma explicação, faz sentido buscar Deus. Logicamente. Então, eu comecei a logicamente buscar Deus. E para pensar, você tem muitas pessoas que falam de forma ilógica sobre Jesus. Porque tem gente que fala, Jesus é gente boa. Mas essa pessoa não acredita em Deus nem em Jesus. Mas se a pessoa diz que Jesus é gente boa, ela não pode esquecer que Jesus disse que era Deus. E se Jesus disse que era Deus de fato, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era Deus. E se era um mentiroso, alguém que chama Jesus de uma pessoa gente boa, não pode chamar um mentiroso de gente boa. Dificilmente vai chamar um louco de gente boa. Então, naturalmente, ou esse cara é Jesus, ou existe uma contradição na falta de conhecimento dessa pessoa. Então, quando você começa a olhar para o sentido lógico das coisas, me parece fazer sentido que Deus existe. Mas eu sou um cara muito pragmático. E mesmo fazendo sentido que eu gostaria que Jesus existisse, por exemplo, ainda me faltava alguma coisa a mais. E aí tem uma passagem na Bíblia dizendo algo do tipo, tal pessoa viu o milagre e aí passou a crer. Eu falei, se está escrito na Bíblia, e a Bíblia é de fato esse grande manual, e alguém precisou ver para crer, eu sou esse cara. Então eu quero ver para crer. E se ele não me mostrar que ele existe, eu não vou crer.
E aí a culpa não é minha, a culpa é dele. E faz sentido, não é? Por que eu vou crer em algo que eu gostaria que existisse, mas não me parece logicamente ser concreto? Porque eu realmente parei pra pensar nisso e... Pô, não sei, hein? Acho que eu preciso agora... Tá faltando só pra eu crer mesmo de verdade, só tá faltando ver. Deve ter sido isso que tu sentiu. Foi isso, cara. E não necessariamente ver, mas eu queria uma resposta. Porque eu comecei a refletir logicamente. Se eu sou um cara que hoje falo com 20 milhões de pessoas, eu tive essa vida e eu ainda vou ver muita coisa, seria um desperdício de tempo para Deus não me mostrar que Ele existe. Porque quanto mais tempo eu passo sem acreditar que Deus existe, levando em consideração tudo que está escrito e o grande propósito das coisas, seria uma perda de tempo, inclusive, para Deus não me mostrar que Ele existe, na minha concepção limitada, né? E aí, um amigo meu me sugeriu uma coisa e eu cheguei para Deus, ou seja lá o que era na época, que eu ainda não tinha essa clareza, né? Ou essa crença. Eu falei, Deus. E eu falei de um jeito muito menos político do que isso. Eu falei, Deus, se existe mesmo, dá um sinal em 7 dias. Né? Eu falei, Deus, se existe mesmo, dá um sinal em 7 dias, né? Só que eu falei com palavrões no meio e o caramba. Tava assim, puto, tava passando por um momento eu não tava um momento tão assim, mas eu falei, cara, eu falei um monte de palavrão, eu falei, meu, na boa, se existe mesmo, cara. Foi quase que assim, ó, Deus, você se... Não faz nenhum sentido você não me mostrar. Pelo amor de Deus. Eu falei, em 7 dias me mostra. E claro, assim, é que eu falo isso, minha visão mudou muito, mas na época eu tinha uma visão extremamente limitada sobre o que era isso, né? E aí, 7 dias, Deus. E aí, passou 7 dias e ele não apareceu, cara. Eu falei, então Deus não existe, né, cara? Então Deus não existe, Deus não me mostrou em 7 dias. E aí no 8º ele mostrou. Só de sacanagem, não vai ser do jeito que você quer. Exatamente. No 8º ele se mostrou, isso aconteceu. E aí eu fiquei me questionando por que isso aconteceu. Por que no 8º dia e não no 7º? Porra, cara, eu pedi 7. Né? E a conclusão aqui é que Deus ele quis mostrar que existia, mas que as coisas não acontecem no meu tempo, e sim no dele. Não é? Então isso daqui partiu de uma busca lógica, uma busca por conselhos em negócios. E ao longo do caminho, né, eu acho muito difícil alguém não encontrar se você estiver procurando. E tem um livro muito interessante que existe o diabo dando conselhos para o diabinho, o sobrinho dele. E aí ele está contando sobre um paciente. Né? O paciente é basicamente um humano. Tá? E ele fala como ele trata os pacientes dele. E aí ele está falando o seguinte, falou, tinha um ateu, né, numa biblioteca. E o ateu na biblioteca tava procurando provas concretas sobre Deus. E ele era um ateu, quase que um cientista, né? E aí o diabo disse o seguinte pro diabinho, ele falou, cara, não tenta provar para um ateu que Deus não existe. Porque se você tentar provar, logicamente, talvez ele encontre. E provavelmente ele vai encontrar. E aí o que ele fez? Ele deu fome nesse cara. Aí esse cara falou, putz, tô com fome. Ele levantou, foi comprar um negócio. No que ele foi comprar um negócio, o diabo fez passar o ônibus que ele sempre pega. Aí ele subiu no ônibus, foi embora e nunca mais voltou para a biblioteca. Então ele falou assim, a nossa técnica é a... Como que é o nome? O quê? Desviar a atenção? É desviar a atenção. Entendeu? É desviar a atenção. E muitas vezes na vida a gente tem vários desvios mesmo, né, cara? A gente tem vários, a gente tá indo por aqui, de repente, nossa, que legal, aí você vai lá, você esqueceu, nunca mais volta aqui, né? Então, acho que isso aqui aconteceu várias vezes na minha vida, né, cara?